E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bolseiro do Sul. E sem mais delongas, eu trago tudo o que aconteceu de março pra cá. Vamos lá! Bom pessoal, em primeiro lugar vocês perceberam que eu mudei a câmera de lugar. Inverti aqui para tentar mostrar um pouquinho da estante que eu tenho aqui. Agora o guarda-roupa marrom de Nárnia não aparece mais. O problema é que a lâmpada que eu utilizo para iluminar não está chegando onde eu quero. Portanto, eu vou tentar fazer com a luz natural. Eu sei que não vai ficar muito legal, talvez o áudio também não fique. Mas é uma forma de testar, já que eu tenho recursos escassos e limitados. Mas vamos lá. Vamos começar então com esse aqui do Sam Harris. Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião, da editora Companhia das Letras. Eu estava com tanta vontade de ler esse livro que eu nem esperei chegar para os parceiros, eu fui lá e comprei na livraria. Para quem não conhece, Sam Harris é esse rapaz aqui. Ele é um neurocientista, filósofo e neurocientista, que escreveu vários livros sobre os problemas da religião, sobre ceticismo e também sobre estudos da mente humana. Eu já resenhei um livro dele aqui no canal, chama A Paisagem Moral. É um livro muito bom, onde ele vai tratar das origens da moral do ser humano. Será que a moral está ligada à religião, aos princípios religiosos, ou a moral é da natureza humana muito antes da criação das religiões? Esse livro, A Paisagem Moral, é muito bom, e se você quiser conferir o que eu achei desse livro, tá o link na descrição. Mas vamos falar então do Despertar, do Sam Harris. Nesse livro aqui, ele vai abordar o conceito de self, em primeiro lugar, ou de ego, ou de eu. Self, que é uma palavra que está na moda por causa das fotos, né? Das autofotografias, mas aqui ele vai tratar de três assuntos basicamente. Primeiro, a origem desse self. Sam Harris afirma que, de acordo com as imagens dos novos exames de ressonância magnética funcional, onde esses exames mostram o funcionamento do cérebro em tempo real, o conceito de self, ou de um eu vivendo dentro do corpo, ele é só ilusório, ele não existe na realidade. Tentando explicar um pouco melhor. Nós temos a sensação de vivermos dentro do nosso corpo e não que nossa mente e nosso corpo sejam uma única unidade. É como se alguma coisa, uma alma, um espírito ou um eu interior vivesse dentro desse corpo como um veículo e nós olhássemos através dos olhos como janelas para o mundo exterior. E como se esse eu fosse basicamente desconectado fisicamente do corpo. Os argumentos do livro dizem que esse conceito de self, de eu, desaparece quando são submetidos a exames de imagem por computador, imagens cerebrais e ressonâncias magnéticas funcionais. Além disso, ele trata de um ponto muito interessante, que são as técnicas de meditação. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar em técnicas milenares de meditação em várias linhas de práticas diferentes, né? Desde o hinduísmo ancestral na Índia, há mais de 2000 anos atrás, até as técnicas de mindfulness, que seria a atenção plena hoje, propostas por profissionais, por exemplo, da área de treinamento profissional, treinamento corporativo. Nós sabemos hoje que existem várias técnicas de meditação. E o que ele mostra aqui é, primeiro, algumas experiências que ele teve em relação a essas técnicas. Ele estudou durante muitos anos com mestres da meditação indiana e budista, e mostra que essas técnicas de meditação, independentemente do que você acredita, ou seja, independentemente da sua crença, podem auxiliá-lo a entrar em contato com nuances do seu cérebro muito sutis, onde, ao vislumbrar essas nuances e essas características, esse conceito de self, esse conceito de eu desaparece. Ele demonstra com técnicas científicas na área médica, na área de neurociências, resultados e transformações que a meditação milenar já vem mostrando há séculos e séculos. Por isso esse livro me chamou a atenção. A edição da Companhia das Letras com certeza é show de bola, só que eu tenho que fazer realmente uma ressalva sobre essa capa aqui. Ela não é mais bonita do que a edição americana. Eu vou colocar para vocês aqui a capa que eu considero mais bonita do que essa daqui. Mas essa capa aqui também não é de todo mal. Também tem algumas ilustrações para poder mostrar pelo menos as áreas do cérebro que ele está estudando, como essa daqui, tá? Mas nada muito complicado. Ele tenta ser o mais leigo possível, tenta ser o menos científico possível nessas explicações. E no final, como de praxe em qualquer livro de divulgação científica, tem as
referências bibliográficas, onde você pode encontrar mais informações. Ele passa livros, sites e centros de pesquisa onde você pode procurar mais informações. Bom, dentro da linha de pesquisa e de raciocínio que eu venho estudando e lendo a respeito disso aqui, é claro que eu vou dar 5 cachimbos para esse livro, porque para quem gosta dessa área, Sam Harris realmente é um ótimo autor para ser lido. Um outro livro que eu li também nesse período foi A Casa Assombrada, do John Boyne, também da Companhia das Letras. A Casa Mal Assombrada conta a história de Elisa e se passa no século XIX, 1860 e alguma coisa, quando ela perde o pai, quando ela tem 20 e poucos anos, e se vê sozinha no mundo, sem dinheiro, e precisa tomar conta de si mesma. Uma coisa interessante que acontece é que o autor aqui nesse caso coloca ela contemporânea de Charles Dickens. Inclusive ela tem um encontro com Charles Dickens junto com o pai, onde eles vão assistir a uma leitura de um livro do grande escritor Charles Dickens, e por causa disso o pai dela acaba adoecendo porque toma uma chuva gelada. Isso não é spoiler, porque acontece nas primeiras páginas do livro. Ele acaba falecendo e ela tem então que se mudar porque não consegue mais viver em Londres, uma cidade muito cara mesmo para a época. Eis então que ela, procurando emprego no jornal, encontra uma oportunidade de trabalhar numa grande mansão no condado de Norfolk para ser governanta dessa família. Aí então ela se muda para esse lugar e então começa a acontecer coisas muito estranhas nessa casa assombrada. Acho que todo mundo conhece o John Boyne. Ele é autor, por exemplo, do Menino do Pijama Listrado, que foi um grande best-seller e virou até filme. Tem resenha de livro dele aqui, se eu não me engano, A Terrível Coisa que Aconteceu com Barnaby Brockett. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer esse livro infantil dele. Essa história aqui não me cativou muito, mas eu tenho que dizer que ele é muito bem escrita, porque John Boyne é muito habilidoso para escrever histórias de forma rápida, fluida, onde você não fica preso a muitos detalhes desnecessários. A escrita do autor é boa, mas a história não me cativou. Mas para quem gosta de histórias de horror e de histórias de época do século XIX, é um ótimo livro, tá? Entretenimento, basicamente entretenimento, mas é um livro interessante. Tem personagens interessantes, o mistério é também coerente com a história, mas nada que vai surpreender, eu acredito, um leitor mais atento. A edição da Companhia das Letras está seguindo, pelo visto, em alguns livros, essa capa emborrachada, muito bonita. Então, nesse livro aqui, mesmo que ele não tenha me provocado nenhuma tensão por ser uma história de horror e suspense, eu achei interessante como leitura de entretenimento e diversão. Então eu vou dar 3 cachimbos para ele, porque eu acho que para quem gosta de histórias desse tipo, vale a pena conferir. Agora vamos falar de uma das biografias mais engraçadas que eu já li na minha vida, sobre a escrita do Stephen King. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Leiam. Para quem tem pretensões de escrever alguma coisa um dia, ou está tentando se tornar um escritor, ou já é um escritor e precisa de dicas de um mestre, esse livro aqui é absolutamente recomendado. Mesmo para quem não escreve regularmente, esse livro também é muito bom, porque você vai conhecer um pouquinho da vida do Stephen King. É uma biografia breve e como é o processo criativo dele e quais são as dicas que ele dá a respeito da escrita. Eu estava comentando nas redes sociais que enquanto eu estou lendo esse livro, parece que você está sentado junto com o Stephen King e ele está contando essa história aqui. Ele usa palavrões, gírias, uma linguagem totalmente informal, com expressões engraçadas, com xingamentos. É hilário. Tem passagens bastante sérias onde ele fala um pouco sobre seu problema com drogas e álcool, sobre a morte de sua mãe, por exemplo, sobre sua infância muito difícil e pobre no Maine, mas é como se fosse realmente um documentário da vida dele. E depois ele, na segunda parte do livro, ele começa a falar sobre as técnicas de escrita, as dicas que ele dá para que os escritores não cometam erros, de que forma é o processo criativo, a desglamorização, inclusive, do escritor enquanto está escrevendo, né? Ele traz toda essa mística que a gente cria em relação aos grandes escritores para uma situação, para uma realidade muito mais cotidiana, e é imperdível. Depois, lá para o final, ele traz algumas reproduções aqui de como é o processo de edição que ele realiza, de que forma ele corta as frases, de que maneira ele faz essa revisão do texto. E aí, na última parte do livro, você tem uma lista grande aqui de vários títulos, olha só, de livros que ele recomenda, que ele considera, na verdade, 2 listas. Eu não sei se ele está sendo pago aqui ou não, mas você pode usar
essa lista para indicações de leitura. Eu nem terminei de ler ainda, mas eu quis trazer ele dentro dessas atualizações de maio. Realmente o que o Wall Street está dizendo aqui, ó, um clássico incomparável. Essa edição aqui é da Suma de Letras e é uma edição comum, capa envernizada comum. E se você já leu o Stephen King aqui, você vai ter uma dose de honestidade dele aqui, falando sobre vários assuntos e várias opiniões que ele tem sobre a forma de escrever e o processo criativo. Recomendadíssimo! Os melhores livros que eu já li este ano, que eu estou terminando, mas já considero top 5 de 2015, essa conversa com o Stephen King. Vale a pena. 5 cachimbos, com certeza emplacou gol de placa esse aqui. Vou mostrar um aqui que eu li no formato digital, no Kobo, que é o Política para Não Ser Idiota, do professor Mário Sérgio Portela e do professor Renato Janine Ribeiro. Esse livro aqui, Política para Não Ser Idiota, tem esse título porque idiota, na raiz da palavra grega, se eu não me engano, é aquela pessoa que não é politizada, que não tem interesse pela vida social e pela vida política, é aquela pessoa que vive centrada no próprio umbigo. Esse é o termo real de uma pessoa idiota, acho que é do grego, mas que hoje é usado como xingamento e palavra pejorativa. Aqui, esse livro é muito bom, ele é curtinho e eu recomendo muito porque é um livro muito contemporâneo. A gente vê nas redes sociais e as manifestações nas ruas, praticamente todo mundo insatisfeito com o que está acontecendo, principalmente no Brasil, só que esquece de como a gente pode agir isso de maneira correta, porque ficar simplesmente bradando que não concorda com as coisas é um passo, obviamente, mas não é solução adequada. E esse livro, nessa conversa, é um diálogo feito entre esses dois professores. Mário Sérgio Portela, com certeza a maioria conhece, participa do Jornal da Cultura há muito tempo, aparece em todos os canais de televisão como consultor ou como dando opiniões a respeito de algum assunto. Eles fazem uma abordagem muito interessante sobre a história da política no Brasil, as formas de negociações políticas, criações de partidos, origem dos partidos, de que maneira as pessoas podem, enquanto comunidade, participar das suas esferas políticas regionais dentro das cidades, com os vereadores, com os políticos locais, para tentar melhorar o ambiente em que vivem. É uma leitura absolutamente atual, esse livro não é novo, mas é uma leitura muito importante de ser feita, porque vai despertar um pouco aquele lado que às vezes a gente fica deixando passar porque está de saco cheio, cansado desses escândalos de corrupção e políticos que nunca olham para a população de maneira correta. Mas tem que partir de nós, realmente, as mudanças que a gente quer para a sociedade. Então, recomendadíssimo, 5 cachimbos, livro pequeno, rápido, mas com informações muito valiosas e alguns ensinamentos para que você possa criar um senso crítico um pouquinho melhor. Vale a pena, confira. Eu li somente uma HQ nesse período de março para cá e vou mostrar para vocês, é aquela clássica A Ilha do Tesouro, que eu mostrei nas aquisições de março e abril. É uma HQ curtíssima, dá uma olhadinha aqui, ó. Poderia ter sido um pouquinho maior, desenvolvido um pouquinho melhor a história, porque esse clássico aqui do Robert Louis Stevenson é muito bacana. É uma história de piratas, daquela mais clássica impossível, né? Que deu origem a todos os clássicos posteriores aí do cinema, como Piratas do Caribe e outras coisas. E é diversão garantida. A edição é muito boa, essa daqui ainda é da edição da Del Prado, depois passou para LIPM, se eu não me engano. Daqui, ó, para quem quiser ver, tem vários títulos clássicos aí. O quadrinho é muito bem desenhado. Ele tem esse tom mais apastelado, né? Porque é uma história de época também, dos piratas. E tem mapas do tesouro, e tem as brigas e tudo mais. Mas como tem muita aventura nisso aqui, ele poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor essa história, eu acho. Ele poderia ter avançado um pouquinho melhor. Mas é diversão muito bacana. Eles estão relançando essa edição aqui. No final, você tem algumas reproduções das gravuras antigas dessa história. Tem uma pequena biografia, uma microbiografia aqui do autor, do Robert Louis Stevenson, além de alguns detalhes sobre as edições antigas e sobre a história em si. É aquele formato, inclusive, escolar, né, onde as crianças podem ler e
entrar em contato não só com a história ficcional em si, mas o contexto histórico onde ela supostamente teria acontecido, a região, a cultura, os costumes daquela época. Então, com certeza, isso aqui é para todas as idades e quem puder fazer a coleção inteira, vale a pena, capa dura, edição muito boa. Se não fosse pela brevidade, eu daria 5 cachimbos, vou dar 4 cachimbos porque é uma ótima coleção para presentear pré-adolescentes e gente que gosta, obviamente, de quadrinhos e de clássicos. Bom, para encerrar, pessoal, vou mostrar algumas coisas que chegaram, porque foram poucas aquisições. Uma delas é essa daqui, Pensar Bem Nos Faz Bem. Para quem não conhece essa série de 3 livrinhos aqui do Pensar Bem Nos Faz Bem, esta é uma coluna chamada Academia CBN, onde o Mário Sérgio Cortella comenta sobre esses textos e escreve de segunda a sexta, no comecinho da manhã, acho que 6h30 da manhã, na Rádio CBN. Então ele traz dezenas de pequenos textos, ó, são textos de 1 ou 2 páginas no máximo. Dá uma olhada aqui, ó. Com pequenos pensamentos a respeito de vários assuntos. Então é bom para a gente refletir um pouco a respeito desses assuntos aqui. É uma série de livros baratinha que você encontra aí por 12, 13 reais na internet, pode comprar todos eles e vai com certeza gostar muito dessas dicas que o professor Cortella passa aqui. E o último que eu vou mostrar aqui é esse quadrinho Wolverine Fúria Permanente. Esse aqui, o Wolverine sofre um acidente no Japão e em Tóquio ele é arrastado por uma conspiração terrorista. E ele perde a memória, eu nunca vi perder memória igual o Wolverine. Ele está sempre tentando investigar suas origens. O traço parece muito bom. E eu vou conferir nos próximos dias. O roteiro é do Jason Starr, e os desenhos são de Roland Bosque e Félix Ruiz. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse novo visual aqui, essa tentativa de novo visual aqui. Desculpem a demora de trazer novas impressões de livros para vocês, é que eu estava realmente muito atarefado com essas obrigações de pós-graduação principalmente. Obrigado mais uma vez a todos os novos e os antigos inscritos por fazer parte do canal, por prestigiar o Boceiro do Sul. Ajudem favoritando, se inscrevam, divulguem o vídeo. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.